Hoje nós vamos falar então sobre economia, sobre orçamento, né, ou a tentativa aí, né, durante o processo aí de construção, porque não é fácil, tá? Fala pessoal, beleza, né? Aqui é o Herbert do Obra de Casal. Não é fácil por dois motivos. Primeiro, como eu falei, a gente conversou no último vídeo, as demandas, quando ela vem de última hora, você não tem tempo de fazer orçamento. E aí você acaba comprando nos lugares indicados pelo arquiteto, indicado pela construtora, pelo pedreiro, ou no depósito que você tem costume de pegar alguma coisa. E aí, o que acontece? Você vai pagar mais caro por causa disso, tá? Agora, do outro ponto, quando a gente começa a fazer aquelas visitas em obras e tal, você consegue entender um pouco da demanda do cara. Eu estou falando consegue entender um pouco, porque eu estou julgando que muitos de vocês também são leigos com relação à construção, né? Mas aí, qual é o grande detalhe então? Sempre tem essa conversa ali, né, com o pedreiro que está na obra, ou o mestre de obra que está rodando. Porque aí você vai entender, que material que vai precisar essa semana? Já joga assim, ó, essa semana a gente vai precisar de quê? Então, por exemplo, na sexta-feira, você vai conversar com o cara, que é a hora do pagamento, né? Ele está tudo ali uma flor. Aí você vai perguntar para ele, seu meu amigo, você vai ano que vem, o que a gente vai fazer? Ah, semana que vem eu vou encher as formas. Ah, legal. O que vai precisar de material? Ah, vai precisar de cimento, brita, areia e só. Tá, beleza. Tem cimento? Ah, tem uns pacotinhos ali. Cara, você falou isso, vai faltar. Fato. Areia, dá uma olhada. Nós, o que nós estamos fazendo? Eu visito a obra, eu nem pergunto mais se vai precisar de areia ou de cimento. Eu já dou uma olhada, de brita, né? Eu já dou uma olhada e olho. Porque a gente está comprando sempre caminhão fechado, né? Se eu olhar que está menos da metade, eu já sapeco outro caminhão em cima. Porque, ó, de areia, brita e cimento, ele não vai morrer, não. Né? E cimento é o seguinte, eu vou lá e compro, por exemplo, a gente está comprando de 50 em 50. Então eu compro 50 e coloco num container. Beleza. Quando eu chego na obra, eu vejo que já tem uns 10 ali, ou seja, se eu vou de manhã, vou fazer uma revisão aqui. Se eu vou na parte da manhã e tem, por exemplo, ali na hora do almoço, tem ali uns 10 sacos de cimento, dá para tarde, mas não dá para o outro dia. E aí, então, a gente já vai e compra. Beleza. Se eu chegar às 5 horas da tarde e tiver, tipo assim, 10 sacos de cimento, só vai dar para a parte da manhã. Então, possivelmente, eu vou ter que comprar mais caro no mercado se o cara não conseguir entregar no dia. E aí que entra a estratégia. Então, se eu compro 50 sacos por dia, por exemplo, por cada demanda, por vez, obrigado. Por vez, o que a gente faz? Eu acabo comprando ali 10 no mercado, mesmo estando com um pouquinho mais caro, mas entrega na hora, e os outros 40 a gente orça certinho, né, e tal. Então eu vou na obra, coleto essa demanda, ou pego o projeto arquitetônico, abro um negócio chamado Google, que é uma ferramenta assim fantástica, e vou passar meu tempo ali pesquisando. Eu já pesquisei sobre material que gasta para fazer uma fundação, material para uma laje, material para uma viga, material para um pilar. Por que eu pesquisei isso aí? Para mim entender o volume de material que gasta. Então, nós já temos uma previsão geral. E aí, eu montei uma tabelinha que eu faço, então, um controle da previsão geral, do planejamento, que é quando a gente vai fazendo os orçamentos e tudo mais, e do que está sendo executado. E aí, a gente consegue medir a nossa obra. Para quê? Lembra, a gente está dentro de um cronograma. Planejado é o cronograma, no caso, tá, pessoal? Então, eu estou baseando a minha previsão com o cronograma e o executado. Então, dessa forma, eu tento ter o mínimo possível de desvios, tá? Quando a gente vai construir, por isso que o canal chama obra de casal, casal 2 ali, o que acontece? Pode ser 3, né? Dependendo do país. Sei lá. Eu espero que sejam só nós dois. É 2. Aí o que acontece, então? O que eu recomendo para vocês? Né? Se for uma parceria forte, nós dois temos uma parceria muito boa nisso daí. Então, eu coleto a demanda, eu pego o projeto, sento com ela, a gente faz as contas, calcula lá área, dimensão, volume e tudo mais, o que vai precisar de material. Ela que está ficando com essa parte de orçamento, porque eu não tenho muita paciência para ficar ligando. E ela já tem um pouco mais do que eu. Tá? Então ela vai falar para vocês como que ela está fazendo isso. Só para vocês entenderem, né? Resumidamente. Ele que está indo na obra todos os dias, né? Como ele falou, de manhã, no fim da tarde. Então, quando ele identifica uma demanda, ele me passa, tipo, olha, cota isso, isso e isso. Então, normalmente, eu busco os fornecedores, entro em contato e montei uma planilha, né? Então, por exemplo, o que a gente falou no último vídeo, a questão do tijolo. Então, assim, para você comprar atualmente, né? Falando em valores atuais, para você comprar numa cerâmica, por exemplo, um tijolo de 8 furos, 1.000 tijolos estão saindo R$ 510. Em depósito de material de construção, eu já cheguei a achar R$ 900
o mesmo tijolo de 8 furos. Então, assim, é uma variação muito grande. E levando em conta que quando você vai construir uma casa, você não vai comprar só 1000 tijolos, são 4, são 5.000. Então, assim, é um valor que no final da obra pode dar uma diferença muito grande. E é o que eu falei com ele, tipo assim, você pensa assim, ah, são centavos de diferença, mas não são só centavos. Porque quando você constrói, o volume é muito grande. Diferente se você for fazer uma reforma da sua casa. Às vezes você precisa de 10 tijolos na sua casa, então não vai fazer muita diferença se na cerâmica está mais barato, porque a quantidade que você precisa é menor. Mas como a gente está falando de obra, qualquer centavo que você conseguir economizar, vale a pena. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos ainda terminando aí a primeira fase. Já foi mais ou menos 3 caminhões de areia. A diferença de um para o outro é de... A gente está comprando de 540 e o outro 560. Então vamos pôr R$20. R$20, já, a gente está falando da primeira fase, foram 3. Então já foram R$60, beleza? Um saco de cimento aí, vamos pôr na média de 20. Olha só, já daria para comprar um pouco de cimento. Agora imagina isso durante as outras fases. Né? Vamos falar que a gente vai gastar areia, só de areia que eu estou falando, até a 6ª fase, por exemplo. Então imagina aí, R$60 que a gente economizou na primeira fase, vezes 6 fases. Então basicamente aí, olha só, R$360. Né? Então, para alguns pode ser pouco, para outros pode ser muito. O fato não é o valor em si, é o que você está conseguindo economizar na sua obra, porque esse dinheiro você vai gastar em outra coisa lá, pode ficar sossegado. Então, basicamente, dessa forma que a gente está fazendo. Como ele disse, durante a construção, o casal tem que ter um diálogo muito bacana, porque, tipo assim, como a gente comentou em alguns posts, tipo assim, é um momento que a gente fica muito estressado, porque é muita coisa que acontece igual. Por mais que ele vai na obra todo dia, a gente vai falar no vídeo pra frente, houve erro de execução. Aí você questiona a pessoa fala assim, não, tá certo. Quando você vai ver, não, mas não tá certo. Então, assim, o diálogo entre os dois é muito importante. Essa divisão de tarefas para você não sobrecarregar uma pessoa, e enquanto, não que a outra não esteja sobrecarregada, mas o máximo de tarefas que vocês conseguirem dividir é interessante, igual a documentação da caixa no nome dele. Então, quando é para ir na caixa, ele vai. Mas se tiver que imprimir um desenho, alguma coisa, a parte burocrática da prefeitura que eu consigo resolver sem ele, normalmente eu resolvo. Porque você pensa assim, vou plotar um projeto ali rapidinho. É 1 hora que você fica na fila esperando, porque tem que dobrar, demora. Então, assim, é esse tempo, essa burocracia toda, que toma bastante tempo, e que se você conseguir dividir isso entre o casal, facilita bastante, não sobrecarrega muito uma pessoa só, né? Exatamente, porque assim, isso a gente está falando, mas assim, cada um é cada um, né? Lógico, às vezes um casal, o cara vai falar assim, deixa que eu resolvo tudo, a mulher vai falar, deixa que eu resolvo tudo, beleza, sem problemas. O que nós optamos foi o seguinte, o que eu consigo fazer sem sobrecarregar as minhas outras atividades? O que ela consegue fazer sem sobrecarregar as outras atividades dela também? Se houver alguma coisa que nem eu, nem ela consegue resolver, aí você pode ter certeza, nós vamos procurar alguém, um terceiro aí, para fazer para nós, tá certo? Bom, mas até agora a gente está sendo muito feliz nessa parte, porque todo o processo de entrada na caixa, o interlocutor ajudou muito, cara. O cara, pelo menos a pessoa que nos ajudou, eu recomendo demais, o cara é show. E aí o que acontece? Todas as orientações que ele nos deu, a gente veio trabalhando em cima disso, né? Aí agora veio essa parte. Então, para mim, é menos difícil ir na obra fazer essas vistorias, essa demanda, do que ela. Não é porque, porque ela é mulher, vai chegar na obra, os caras vão ficar falando, gostosa, gostosa. Também. Não, é porque eu vou quebrar o pau, porque eu sou barraqueira e ele não. Então, quando é pra falar, eu não tenho muito limite pra falar, não, sabe? Então, quando eu vejo alguma coisa assim, aí eu falo com ele, tipo, olha, conversa, porque se eu for falar, o meu jeito é um pouquinho mais difícil do que o dele. Ele consegue dar uma ponderada nas coisas, eu nem sempre. Mas basicamente é isso. Então, assim, eu tenho um olhar mais clínico, eu sei fazer os cálculos na hora. Não é que eu sei, né? Eu tenho uma facilidade de fazer umas contas rápidas ali na hora para fazer uma comparação. Porque às vezes, só ele entende as contas. Porque às vezes tem que fazer tomadas de decisão ali na hora. Então aí você tem que ir papum, entendeu? Essa parte mais burocrática, eu não tenho paciência, é meu perfil, eu não aguento ficar parado. Aí ela já tem mais tranquilidade em relação a isso. Então tem que ser dividido. Agora você fala assim, não, aqui vai ser assim, ó. Eu vou pensar somente na construção e ela vai pensar somente no casamento.
Beleza, no início a ideia era essa mesmo, eu ia pensar só na construção e ela no casamento. Só que existem coisas, eu penso assim, cara, você está construindo um negócio que é para a vida toda, né? Então, eu falo o casamento em si. Então, a ideia é essa, né? Que seja para a vida toda. Então, quanto mais você conseguir compartilhar, quanto mais você conseguir conversar, eu acho que fica mais rico a relação. Então, não é só sobre eu faço isso e você faz isso. Não, não é essa a ideia. A ideia é essa, é aproximar. Então, por exemplo, ela sabe muito bem o custo que tem para fazer uma viga, porque ela cotou os materiais, então ela sabe que aquilo ali é caro. Então, quando a gente vê um desperdício na obra, a gente fica assim, poxa vida, a gente demorou tanto tempo ali para orçar, ela tem a planilha dela toda certinha e tal. Ao contrário também acontece. Então, quando eu vou nas lojas, por exemplo, negociar um valor ou buscar um material, alguma coisa assim, eu vejo o trabalho que ela teve, porque chega lá na hora e eles ficam doidos. Ah, mas tem orçamento? Não tem orçamento? Então fica muito mais fácil. Eu já chego na empresa lá e falo assim, olha, eu tenho um orçamento da empresa A, B e C. Beleza? Eu quero aqui, ó. Você consegue cobrir? Não? Então beleza. Então eu já vou pegar esse material que estou indo. É assim, então assim, cara, eu entendo muito bem o papel que ela tem no processo da casa e ela sabe o papel que eu tenho no processo da casa. Então, e as decisões a gente comunga juntos, né? Então, fica melhor. Só para finalizar, essa questão das decisões juntas, eu acho assim, é muito importante, porque é uma casa que não é só para um e nem para o outro, é uma casa para os dois. Então, por exemplo, quando a gente fez a decisão do arquiteto, foi em conjunto, né? Por exemplo, a gente foi, por mais que a gente não está nessa etapa ainda, mas a gente já foi, por exemplo, na loja de acabamento para escolher os acabamentos. Inicialmente ele falou assim, não, vai sozinha e tal. Eu falei assim, não, vamos junto, porque, tipo assim, não era uma coisa para depois que tá pronto falar assim, escolheu e eu nem sabia. Tipo, eu peço opinião, tipo, por mais que ele fale assim, não, você vai escolher e tudo, você fala assim, não, o que você acha? E esse e aquele, porque eu acho assim, tem que ter identidade dos dois, não é eu fazer a casa do jeito que eu quero, nem ele fazer do jeito que ele quer, porque vai ficar tudo colorido. Mas a gente busca dividir isso. Por exemplo, a primeira visita que a gente fez na loja de acabamento, a gente foi com arquiteta. Pra gente não funcionou. Super não funcionou. Porque ao invés de ajudar, a gente ficou muito confuso e a gente preferiu ir depois sozinho, só nós dois, no nosso tempo, escolher aquilo que a gente achou bacana, que a gente se identificou, do que simplesmente escolher a opinião do arquiteto. Já que o vídeo é sobre economia, a gente economizou demais em sozinha, na moral. A gente economizou bastante, Nossa, porque quando a gente vai com o arquiteto, óbvio, tem a visão dele da casa que ele projetou. Mas a gente, como eu disse, a gente tem que ter a nossa opinião e a nossa visão da casa que a gente vai viver. Então, o arquiteto deu um direcionamento pra gente, mas pra gente a opinião não funcionou 100%. Então a gente preferiu ir depois, sozinho, com calma, escolher aquilo que a gente gostou dentro do que o arquiteto sugeriu, mas o que a gente queria. E com isso a gente também acabou economizando. Então, assim, gente, não segue a questão de arquiteto 100%. E como eu disse, ele é um profissional que você contratou, mas a casa é sua. Então, assim, tenta economizar, principalmente no acabamento também. Porque às vezes ele te mostra um piso lindo, maravilhoso, que custa, sei lá, R$100 um metro quadrado. Mas aí, com calma, você acha um super parecido que vai te atender, às vezes, metade do valor, porque é questão de marca. E a qualidade é boa também. Então, assim, esse é um fator que eu acho que também dá para economizar. Dá para ter uma casa bacana, uma casa bonita, tentando economizar e não seguindo todo mundo. Pedreiro também, ele fala assim, liga no João das Couves lá, ó, que ele é meu amigo, o preço dele é bom. Nem sempre. Às vezes é bom porque o pedreiro não teve a necessidade de orçar em outros lugares. Então o fulano é bom porque é o amigo dele, mas nem sempre o preço dele é o melhor. Então eu acho que compensa sim a gente fazer os orçamentos para quem tem tempo, né? O que a gente falou no outro vídeo. Se você não tem tempo e vai fechar com uma construtora, a construtora vai fechar onde ela achar melhor e você vai só pagar mesmo. Exatamente. E aí você só exigir deles, olha, toda vez que você for fazer orçamento, eu quero no mínimo 3 lugares. E aí a gente vai decidir sempre no lugar mais barato. Pronto, lugar mais barato e a questão da entrega. Ah, mas tem a questão da qualidade. Nada, pessoal. Isso daí é para acabamento, o detalhe vai ficar ali dia a dia, seu e tal, mas na construção em si não tem isso. Não tem negócio da brita do Zé é melhor do que a brita do João. Na moral, não tem. Tá vindo tudo no mesmo lugar no final das contas. Então, bom, eu acho que o vídeo era esse, era a ideia falar sobre orçamento e economia. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no comentário, pode mandar nos direct. A gente está aqui para conversar, a gente está aqui para trocar uma ideia com vocês e expor para vocês aí as dificuldades que a gente teve, né, amor? É isso aí. Isso.
O nosso próximo vídeo a gente vai falar do começo, né, da nossa primeira fase, como que foi, e qualquer dúvida que vocês tiverem, sugestões, mandem pra gente e até o próximo vídeo. Abraço, pessoal. Até mais.